Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente que quem acredita no nome do Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Quem proclama, como João Batista, que Jesus é o mais forte, alcança a capacidade de viver neste mundo com serenidade, na esperança da eterna alegria. Então, que nós possamos participar com fé da Santa Liturgia. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 5, versículos 5 a 13. 1 João capítulo 5, versículos 5 a 13. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, aqui na primeira leitura, fala pra gente sobre a fé em Jesus, sobre a fé em Jesus. E aqui ele fala, né? Este é o que veio pela água e pelo sangue, né? Mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, que nós possamos anunciar também a todos que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Assim como eu falei no início do vídeo, né, que nós, como João Batista, nós possamos dar testemunho de Cristo a todos. Que nós possamos realmente anunciar, né, que Cristo é o Filho de Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 7 a 11. Marcos capítulo 1, versículo 7 a 11. Naquele tempo, João pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o evangelho de hoje se divide em duas partes interligadas. Primeira, antes de Jesus iniciar seu ministério público, apareceu João Batista como precursor, anunciando a proximidade de Jesus e preparando o povo por um batismo de caráter penitencial, ou seja, de conversão e declaração de fé, de que João pregava a verdade. O Messias está prestes a se manifestar. Então, João proclama a iminência da salvação. Jesus batizará com o Espírito Santo da verdade, né? Como a gente ouviu na primeira leitura. Então, o Espírito testemunha que Jesus é o Filho de Deus, aquele que nos deu e nos dá a vida eterna pela água do batismo, Espírito Santo, e pela água derramado na cruz, e pelo sangue derramado na cruz, né? Pela água do batismo e pelo sangue derramado na cruz. Pela água do batismo, o Espírito Santo, né? E pelo sangue derramado na cruz. E aí a segunda parte do Evangelho, contemplamos o batismo de Jesus, fazendo-se solidário à humanidade, sem ter pecado algum. Ele se submete ao batismo penitencial de João.
Então, ao sair da água, o Espírito desce sobre ele, consagrando-o, investindo-o como Filho e Messias. Pela voz celeste, Jesus é proclamado Filho de Deus e Messias, ungido do Pai, tá certo? Que nós realmente possamos também anunciar essa boa nova a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.